Monte do Templo, Velha Jerusalém. Foi ali que inúmeras histórias bíblicas se passaram, entre elas o sacrifício de Isaque em Gênesis 22. Nessa passagem, Deus pede a Abraão que sacrifique seu filho Isaque no Monte Moriá. Abraão decide fazer o que Deus ordenou. Mas depois de imobilizar o filho e prepará-lo para o sacrifício, ele é impedido por um anjo no último segundo. Interpretações convencionais da história geralmente concluem que Deus queria apenas colocar a fé de Abraão à prova. Na minha opinião, um Deus nunca faria um pedido como esse. Então, é possível que um anjo caído, ou um alienígena ou extraterrestre, pudesse ter se passado por Deus? Deus nunca exigiu sacrifícios humanos. O sacrifício humano é condenado pelo cristianismo e também condenado pelo Deus Criador. O filósofo francês Sartre tem uma frase famosa que diz: se um anjo me pedisse para sacrificar meu filho, eu pediria o documento de identidade dele. Talvez alguém quisesse se passar por Deus. E será que alguém resolveu interferir para evitar que isso acontecesse? Na verdade, talvez fossem duas civilizações em guerra pelo controle do que aconteceria nas histórias da Bíblia. Assim como existe gente boa e gente má aqui na Terra, existem extraterrestres bons e maus no espaço. Talvez a última vez que tivemos alguma interação regular com esses ETs em um nível cultural foi na época da fundação do islamismo. Sabe-se lá por qual razão eles parecem ter seguido um acordo mútuo coletivo de deixar a Terra depois do surgimento do islamismo, do Novo Testamento, da Bíblia, etc, etc. Eles se afastaram. Pode ser que algum alienígena tenha dito aos humanos: vamos proteger vocês, não tenham medo. Do que os anjos estão nos protegendo? Por que precisamos da proteção de anjos da guarda? Será que existe mais de um? A resposta é sim. E do que estão nos protegendo? Dos anjos caídos. Existe uma ideia nas tradições judaico-cristã e islâmica de que haverá algum tipo de batalha final em que Deus derrota Satã de uma vez por todas. Há quem interprete isso como a volta dos alienígenas e que eles vão lutar pela última vez. Tanto o livro de Enoque quanto o Apocalipse do Novo Testamento fazem referência a uma batalha cósmica do bem contra o mal. Outras histórias bíblicas apresentam registros de anjos com poderes extraordinários. Anjos que, além de guardiões, interferem nos assuntos humanos. Mas quem são esses guerreiros celestiais? O Ato dos Apóstolos do Novo Testamento narra a história de São Pedro, aprisionado em Jerusalém pelo rei Herodes em 44 d.C. Pedro estava dormindo entre dois soldados quando um anjo atravessou a parede. Mas ele era um ser físico, pois encostou em Pedro, depois pediu para que ele se levantasse e o acompanhasse. Ele tirou as correntes de Pedro e disse: venha comigo. A porta da cela se abriu, Pedro saiu. E a primeira coisa que ele notou foi que todos os guardas estavam dormindo. Os dois saíram para o pátio. O imenso portão da prisão abriu sozinho. Pedro saiu e ganhou a liberdade. O anjo andou mais um pouco ao seu lado e sumiu. Seria a libertação de São Pedro um encontro alienígena? Ou a verdadeira história de anjos celestiais invocando poderes de outro mundo? Muitas vezes as pessoas relatam que esses seres as visitam em seus sonhos.
Eles atravessam as paredes, todas as portas estão fechadas, as janelas estão fechadas e de repente elas abrem os olhos e o ser está ali. Há quem diga que esses relatos de visitas de anjos são resultado da imaginação ou projeção, mas eu os entendo como relatos históricos atuais porque assim foram apresentados. Se olharmos sob o prisma religioso, podemos ver claramente as evidências de seres extraterrestres que visitaram a Terra e tentaram ajudar a melhorar as condições da nossa civilização. E eles continuaram tentando ajudar o planeta, o que na verdade pode ser resultado de uma colaboração entre famílias galácticas. Depois de um certo tempo estaremos prontos, e eles não vão mais seguir as principais diretrizes, e poderão novamente se revelar aos humanos. Ezequiel fala de uma carruagem voadora. O Antigo Testamento fala de uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. É claro que se trata de máquinas físicas que os anjos usavam. A história de Jacó e do anjo em Gênesis 28 é o famoso clássico caso de OVNIs. Jacó adormece e sonha com um anjo descendo e subindo uma escada. E essa escada vem do céu. Imagine a porta de uma espaçonave abrindo e uma rampa saindo dela. Parece bastante uma escada. Então, é possível que essa passagem da Bíblia nada mais seja do que um mecanismo tecnológico descrito como uma escada. Nossos ancestrais tentaram explicar uma tecnologia alienígena, sugerindo que um visitante de outro planeta era um visitante do céu com asas de pássaro? Se a resposta for sim, as implicações são profundas e potencialmente perturbadoras. Pois, se anjos forem mesmo visitantes de outros planetas, qual é sua missão? Estariam eles apenas nos vigiando? Ou talvez exista um propósito mais sinistro? A maioria dos humanos na Terra e no decorrer da história acreditam que seres sobrenaturais são na realidade agentes. Eles estão fazendo essas coisas neste mundo, ou diretamente para nós, ou indiretamente. E, além disso, eles também estão enfrentando uma batalha ou uma luta e usando nós humanos como agentes, como procuradores, se assim podemos dizer, para lutar nesta batalha. Existe, obviamente, o mal e o bem no mundo. Eu acho que quando você estuda todas as evidências dos OVNIs, você vai encontrar por trás disso entidades que foram acusadas de causar as trevas. As guerras, o sofrimento, tudo isso foi realizado por grandes entidades extraterrenas. Eram chamados de deuses na Mesopotâmia e também no Egito. E depois isso se transformou em anjos e forças de Satã. Hoje nós os chamamos de extraterrestres, mas é de fato a mesma coisa. No Gênesis 6, fala dos filhos dos deuses, deuses no plural, copulando com as filhas dos homens. E há uma certa conotação maligna nisso. Como os anjos podem fazer sexo? Enoque descreve o ato. Alguns extraterrestres ficaram na Terra, tiveram relações sexuais com nossas mulheres, e isso está escrito no livro de Enoque. Não é invenção minha. Enoque nunca os chamou de deuses, mas de guardiões do céu ou vigilantes. De acordo com textos antigos, além de copular com as mulheres da terra, os anjos caídos geraram uma grande prole, os Néfilins, uma raça de gigantes similares aos retratados na história de Davi e Golias. Mas estudiosos da antiguidade sugerem que o uso do termo gigantes é equivocado e teorizam que a palavra não se refere à estatura física dos Néfilins, mas aos seus poderes sobrenaturais. Eles eram gigantes? Ou
Essa é a palavra errada e a palavra certa deveria ser extraterrestres. De onde eles vieram? O que eles queriam? E se eles realmente eram seres mais inteligentes, talvez tivessem planos diferentes. Mas pode ser que exista algo lá fora, algum tipo de aliado, de hominídeos em desenvolvimento. E nós fomos o maior modelo deles. Na Bíblia, os anjos geralmente parecem humanos e são entidades físicas que podem ser vistas, ouvidas e até mesmo tocadas. Mas hoje muitos acreditam que os anjos estão presentes mesmo quando não podem ser vistos. Segundo uma pesquisa realizada em 2008 pelo Instituto de Estudos Religiosos da Universidade de Baylor, 55% dos americanos adultos acreditam em um anjo da guarda que os protege. A ideia do anjo da guarda só existe porque nós desejamos? Nós acreditamos que alguém está nos protegendo ou é algo que vem do passado? Será que tem algo a ver com extraterrestres? Eu acho importante pensar dessa forma, pois os extraterrestres prometeram voltar e um dia eles vão voltar. Se nós, humanos, finalmente estivermos perto de descobrir alguma verdade sobre o nosso relacionamento com outros seres inteligentes do universo, eu espero que ninguém pense nos alienígenas do passado, presente e futuro como assassinos ou como salvadores, mas como outro ser inteligente com quem vamos fazer amizade e aprender muita coisa sobre o cosmos. Mas se um dia os chamados anjos se revelarem para nós na forma de extraterrestres, será que vamos aceitá-los? Talvez esse dia chegue apenas quando estivermos prontos para conhecer a verdade sobre a nossa própria origem. Um anjo caído, ou um alienígena ou extraterrestre pudesse ter se passado por Deus? Deus nunca exigiu sacrifícios humanos. O sacrifício humano é condenado pelo cristianismo e também condenado pelo Deus Criador. O filósofo francês Sartre tem uma frase famosa que diz: se um anjo me pedisse para sacrificar meu filho, eu pediria o documento de identidade dele. Talvez alguém quisesse se passar por Deus. E será que alguém resolveu interferir para evitar que isso acontecesse? Na verdade, talvez fossem duas civilizações em guerra pelo controle do que aconteceria nas histórias da Bíblia. Assim como existe gente boa e gente má aqui na Terra, existem extraterrestres bons e maus no espaço. Talvez a última vez que tivemos alguma interação regular com esses ETs em um nível cultural foi na época da fundação do islamismo. Sabe-se lá por qual razão eles parecem ter seguido um acordo mútuo coletivo de deixar a Terra depois do surgimento do islamismo, do Novo Testamento, da Bíblia, etc, etc. Eles se afastaram. Pode ser que algum alienígena tenha dito aos humanos: vamos... Monte do Templo, Velha Jerusalém. Foi ali que inúmeras histórias bíblicas se passaram, entre elas o sacrifício de Isaac em Gênesis 22. Nessa passagem, Deus pede a Abraão que sacrifique seu filho Isaac no Monte Moriá. Abraão decide fazer o que Deus ordenou. Mas depois de imobilizar o filho e prepará-lo para o sacrifício, ele é impedido por um anjo no último segundo. Interpretações convencionais da história geralmente concluem que Deus queria apenas colocar a fé de Abraão à prova. Na minha opinião, um Deus nunca faria um pedido como esse. Então, é possível que